Alguns anos atrás, havia um estilo de protesto. Não era esse protesto violento de sair quebrando tudo, não. Era um protesto que vinha de uma contestação de ideias. Não raro, a contestação era até um pouco incoerente. Vamos pegar um exemplo mais forte dessa época, onde falar mal de americano, contestar americano, era um estilo forte, politicamente correto. Nós estávamos no meio certo. Tinha até um grupo chamado Paysandu, que era a galera que se reunia para falar de americano. A influência americana no meio de todo mundo, nas culturas, invadindo isso sem pedir licença. Mas esse grupo ia vestindo, vamos dizer, calça li. Na época não se falava em jeans, falava em calça li ou leves, mastigando chiclete e, de preferência, com uma bela Coca-Cola na mão. E vamos falar mal de americano. Tudo bem, de manhã eu já tinha comido meu sucrilho, mas vamos falar de americano. Nessa ocasião, você contestar era um exercício mental, independente do que você exatamente fazia. Mas havia uma pessoa nesse grupo onde a gente contestava tudo era contestado, e era uma pessoa que era muito querida. Quando ele chegava, o clima mudava. O nome dele era Hugo. A faixa etária dele era bem superior à nossa. Ele já era um senhorzinho. Cabelos brancos, os olhos azuis, muito vivos, um vigor, uma vida saía dali. Ele tinha sempre muitas histórias para contar, todas com um fundo moral. E o mais interessante, num raio de uns 3 metros em torno dele, você não via uma expressão de contrariedade. As pessoas tinham sorrisos, estavam alegres, gostavam de ouvir as histórias do Hugo. E não raro uma história dessa, que devia ser fruto das experiências de vida dele, que ele foi habilmente transformando em vivência e que compartilhava conosco. Não raro, essas histórias terminavam em teses. Ele tinha várias teses. E nenhuma dessas teses, quando expostas, levavam a debates. Não, ninguém contestava nada. Todos refletiam. Interessante o processo. A inteligência do Hugo, até hoje eu penso, é talvez a pessoa mais inteligente na área interpessoal que eu já conheci. Ele tinha uma capacidade ímpar. Ninguém contestava. Todos refletiam. E naquele dia já tinha rolado algumas contestações e discutes aqui e ali, e o Hugo solta a pérola da verdade. Bom, o clima foi de silêncio. Vamos ouvir. O Hugo tinha crédito. Vamos ouvir, porque na ocasião tinha um termo que eu vou aqui lembrar para os mais antigos, que era papo cabeça. Papo cabeça era aquela conversa que você vai partir para filosofia e essa conversa não tem fim, nunca mais termina. Então,
Eu achei que o Hugo ia entrar no papo cabeça. Mas Hugo tinha crédito. Vamos ouvir o que ele vai dizer sobre verdade. Qual é a verdade? Então ele solta que a verdade tem 3 vertentes. 3 vertentes que se baseiam na sua verdade, na minha verdade e numa verdade que é verdadeira. Bom, claro, irreverente, nós começamos a ponderar que existiria talvez uma quarta, aquela que seria a verdade científica, porque até aqui você está falando de uma verdade meia teórica, filosófica, e ele coloca então a visão das diferentes formas da filosofia e da ciência de agir sobre a verdade. Quando se fala na filosofia, a verdade ela vai ter essa característica sua, minha e a verdadeira. Porque nós vamos descobrir a verdade em função das nossas perguntas. Então, usando meios religiosos, congregações, filosofias, que sejam, ele mostrou que você, dependendo da pergunta que você fizesse a uma determinada congregação, religião, a resposta poderia ser alguma coisa que traduzisse para você como verdade e que você estaria certamente satisfeito e você iria adotar essa verdade. E essa verdade passava a ser a sua e única verdade. Quando a pessoa do lado fez uma pergunta diferente, resposta diferente, verdades diferentes. E aí você ficou sendo o antagonista. Não há mais consenso. A minha verdade é diferente da sua e ponto. Mesmo que você aprofunde na sua verdade, mesmo que você aprofunde na literatura, você vai voltar a uma literatura de anos e anos, milênios atrás. E todas essas literaturas estarão cheias de verdades. Então, cada um pode ficar com a sua, porque todas elas serão verdades. E se você um dia conseguir reunir todas as congregações, religiões, filosofias, você vai descobrir que existe uma essência única, uma essência que é igual para todas. E aí está a verdade verdadeira. O problema é que ninguém cede, ninguém vai dar um passo para que outra verdade possa complementar a sua. Bom, até aí estávamos todos concordando, acreditando mesmo que a minha verdade era minha, a do outro devia ser dele, e por aí ficaríamos todos felizes. Mas ele fez então uma reviravolta, voltando à pergunta da verdade da ciência. A verdade da ciência, segundo ele, é uma verdade diferente. Ela não fica estagnada num conjunto de verdades que vêm de milênios, atravessando gerações e gerações, realidades diferenciadas. Mas, como se fala da espiritualidade, algo mais abstrato, a ciência ficou no lado oposto. Então, em vez de aprofundar, a ciência ela vai se elevando. E ela não despreza o conhecimento já adquirido.
ela complementa. Ela não abandona o estudo de alguém para começar o dela do zero e começar uma outra, e o outro começa outra. Não, há uma vertente de unir esse conhecimento, gerando aí sim uma verdade temporária, porque amanhã, com certeza, alguém pode chegar com uma nova informação, você saberá mais, terá mais uma verdade, diferente completamente da verdade filosófica. E aí você compreende que essas verdades, todas elas, deveriam estar sobre o mesmo efeito. Se nós uníssemos o conhecimento de todas as verdades, chegaríamos a uma essência, a essência do amor, que praticamente todas elas nos conduzem. E o Hugo fez uma outra observação, que até hoje eu ainda me detenho nela. Independente dos interesses de ordem financeira dos grandes grupos, a ciência que sofre a ação da ganância, muitas vezes pegam seus conhecimentos e transformam em coisas que não eram para ser, tal como se dá com a bomba atômica. Não era o propósito. Mas a ciência continua trabalhando, estudando em prol da coletividade. Você não vai ver uma ciência se voltar única e exclusivamente para um grupo, para uma congregação, para um grupo específico. Ela é abrangente. Ela não sai catequizando ninguém. As pessoas vão buscar as respostas e a ciência vai dando as novas vertentes. Agora chegamos na ciência quântica, que está muito próxima da espiritualidade. Então a coisa começa a ficar mais complexa. Pena que o Hugo já não está mais aqui. Talvez ele dissesse que está em outra dimensão. O certo é que não há, como disse o Hugo muito bem, nenhuma filosofia que traga para você, dentro da sua verdade, a chave do céu. Porque a chave do céu é uma chave que abre para a coletividade, jamais para um grupo restrito, jamais com algum tipo de restrição, imposição ou dogma. Jamais. As verdades todas têm no fundo o amor. E essa é a vertente maior que atinge e nos eleva aos céus. E nesse momento é a hora que a gente pensa que, como não há verdade que seja dona da chave do céu, vamos procurar em todas as filosofias, como faz a ciência, um meio de sermos melhores amanhã.